Seja bem-vindo a este vídeo onde irei ensinar-te 3 técnicas únicas para elaborares a sua monografia em menos de um mês. Eu sei que parece inacreditável, mas se permaneceres até ao final deste vídeo, eu prometo que irás adquirir conhecimento necessário para poderes elaborar a sua monografia em menos de um mês. Bem, antes de apresentar-te as 3 técnicas, deixa-me contar-te como surgiu este método. O meu nome é Jorge Costa, sou professor de informática há mais de 10 anos e na faculdade onde eu trabalhava haviam poucos professores de informática, então eu tinha que supervisionar ao mesmo tempo vários trabalhos de fim do curso de diferentes alunos. Só para teres noção, era comum em um mês supervisionar mais de 4 alunos em simultâneo. Aquilo era bastante cansativo e os alunos acabavam levando demasiado tempo para concluir os seus projetos de monografia e com isso acabavam me sobrecarregando. Bem, cansado de tanta sobrecarga, foi daí que decidi pesquisar por uma forma simples de elaborar uma monografia em menos tempo. Depois de várias pesquisas, eu cheguei a um método único que permite elaborar uma monografia em menos de um mês. Comecei a ensinar esse método aos meus alunos e em pouco tempo eles conseguiam elaborar as suas monografias e com isso ajudavam-me bastante na minha gestão de tempo. Depois fui recebendo solicitação de alguns alunos de outras faculdades que também queriam que eu lhes ensinasse esse método. Foi daí que decidi gravar esta aula de modo a partilhar esse método com o maior número de estudantes possíveis, fazendo com que parem de levar demasiado tempo na elaboração dos seus projetos de monografia. Bem, eu dividi esse método em 3 técnicas principais. A primeira técnica tem a ver com a escolha do tema. A escolha do tema continua sendo até o momento uma grande dor de cabeça para a maior parte de estudantes em fase de preparação dos seus trabalhos de fim do curso. O tema representa o assunto que se quer abordar ou descrever. Então, é muito importante que na escolha do tema tenhas em consideração 4 pontos principais. O primeiro ponto tem a ver com escolher um tema que seja de algo que tu gostas de abordar e que tu tenhas um certo domínio. Durante o percurso acadêmico, durante o plano curricular, muito provavelmente tenhas tido inclinação numa determinada área do teu curso. Então é muito importante que ao escolheres o tema, de preferência escolher um tema de um assunto que esteja relacionado com esta área que tu tenhas tido maior inclinação, que tenhas um certo domínio e que gostes de abordar. Então é muito importante ter em conta este ponto. O segundo ponto a ter em conta tem a ver com a pesquisa, ou seja, depois de escolher o teu tema, é importante saber se esse tema tem conteúdo disponível ou então se tem fontes bibliográficas onde você então poderá selecionar os conteúdos para escrever a tua monografia. Porque se você escolher um tema que não tem conteúdo disponível, um tema que não possua fontes nem referências bibliográficas, então tu não terás como fundamentar o teu trabalho. Daí ter essa questão de fazer a pesquisa de conteúdos. O terceiro ponto a ter em conta tem a ver com a leitura, ou seja, depois de escolher o teu trabalho, é importante fazer leitura de alguns trabalhos. Leia pelo menos 3 ou 4 trabalhos que tenham falado sobre esse mesmo tema, ou então que tenham falado de aspectos semelhantes ao teu tema. Isto não para fazer copy and paste, ou seja, copiar e colar conteúdo, não. É apenas para teres ideia daquilo que os outros já escreveram em torno desse mesmo tema. O quarto e último ponto a ter em conta aqui nessa técnica tem a ver com analisar a importância desse tema, tanto na tua vida como na vida de outras pessoas. Ou seja, se esse tema tem impacto para as pessoas e se você realmente se identifica com esse tema. Por quê? Porque se você não se identificar com esse tema, tu não terás motivação suficiente para poderes fazer esse trabalho. Mas se tiveres se identificado com esse tema, se veres que as pessoas também identificam-se com esse tema, então a tua motivação será maior em relação à realização desse mesmo trabalho. A segunda técnica que eu apresento tem a ver com a recolha das informações. Antes mesmo de começares a escrever a tua monografia, é importante fazer seleção dos conteúdos que te servirão de base para poderes escrever a tua monografia. Ou seja, o objetivo dessa técnica é exatamente colocar à tua disposição todo aquele conteúdo principal, todo aquele conteúdo necessário e os manuais que então
te servirão de base ou de fundamento para poderes fazer o teu trabalho. Então, antes mesmo de começares a escrever, reúna todo o material onde você poderá selecionar ou então retirar o conteúdo que poderás estruturar na tua monografia. É óbvio que ao longo da execução do trabalho podes ter necessidade de acrescer um outro conteúdo. E isso podes fazer, mas tem que ser conteúdo adicional. É importante que o conteúdo base já esteja disponível para evitar interrupções e perca das ideias. Porque se não tiveres conteúdo disponível, ao longo do trabalho você vai parar várias vezes para ir fazer pesquisa. E como sabes, a pesquisa leva demasiado tempo. Daí a necessidade de reunir todo o conteúdo que te servirá de base para escrever a tua monografia no início. A terceira e última técnica que eu apresento tem a ver com a estruturação do trabalho. Muito bem, a organização estrutural do documento impõe a ti que tenhas uma noção clara dos títulos e subtítulos que compõem cada parte do teu documento. Isso vai te permitir escrever os títulos e subtítulos de início e ao longo da realização do trabalho vais adicionar somente os conteúdos relacionados com cada título e subtítulo que você escreveu de início. É óbvio que ao longo do trabalho podes adicionar novos títulos ou subtítulos e acrescentar também ou então poder modificá-los. Mas é importante que no início tu tenhas em conta os títulos ou saibas os títulos e subtítulos que farão parte do teu documento. Exemplo prático. Tens que ter noção de quantos capítulos vão fazer parte do teu trabalho. Por exemplo, tens que saber que olha, o meu trabalho será constituído ou será estruturado por 3 capítulos, por exemplo. O primeiro capítulo vai falar sobre este assunto, o segundo capítulo vai falar sobre aquele assunto e o terceiro capítulo vai falar sobre este ou aquele assunto. Então, é importante, é uma informação que deves ter de início. Bem, eu sei que explicar e entender tudo sobre a estrutura de um trabalho leva demasiado tempo. Foi por esse motivo que eu criei um manual onde eu descrevi o passo a passo que deve seguir para elaborar a sua monografia em menos de um mês. Neste manual, tu vais aprender vários aspectos, como por exemplo, o conteúdo que deves colocar na introdução, no desenvolvimento, nas conclusões e nas recomendações. Além disso, também poderás aprender neste manual vários outros aspectos técnicos, como por exemplo, formatar adequadamente o teu documento. Vais aprender a inserir lista de legendas, no caso, lista de figuras, tabelas e gráfico. Vais aprender a criar índice automático, vais aprender a criar índice de legendas, vais aprender a fazer numeração destacada, vais aprender a inserir citações e lista de referências bibliográficas, vais aprender a fazer navegação no documento e vários outros aspectos técnicos que estão descritos neste manual. E não precisas ter domínio de qualquer uma outra estrutura. Se seguires o passo a passo deste manual, não terás como não elaborar a sua monografia em menos de um mês. Bem, se calhar deve se perguntar quanto custa esse manual. Bem, tendo em conta o conteúdo deste manual, eu tenho vendido ele a um preço um bocadinho puxado. Tudo porque para eu fazer um trabalho completo de alguém em 2 semanas, tenho cobrado valor em torno de 150 mil kwanzas. E neste manual contém basicamente todas as técnicas que eu utilizo para fazer esses tipos de trabalho. Então, eu tenho disponibilizado esse valor, ou seja, esse manual, a 30 mil kwanzas. Mas eu abri uma condição especial para esta semana. A você que está a assistir o vídeo até esse momento, não poderás pagar 30 mil kwanzas, mas sim poderás pagar apenas 12 mil kwanzas. Isto mesmo, apenas 12 mil kwanzas para ter acesso a esse manual. E para ter acesso a esse manual é muito simples, basta fazer o clique no botão que aparece aqui embaixo, serás encaminhado ao WhatsApp e lá receberás as formas de pagamento para adquirir este manual. Então, tenha esse proveito, ou seja, faça a aquisição desse manual, porque eu prometo, eu garanto que este manual vai te ajudar bastante na elaboração do teu trabalho e quiçá também trabalho de outras pessoas em pouco tempo. Faça convite nos teus colegas de universidade, amigos, para que eles também possam ter acesso a esse manual e com isso então também poderem fazer os seus trabalhos de monografia em pouco tempo. Então, eu desejo bons estudos para ti, boa sorte e um forte abraço.